Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, o podcast do portal lumeliteratura.com.br, e hoje eu recebo um escritor que tem uma vida e obra repleta de contrastes, a começar pelo nome, porque ele tem um nome muito simples, seguido por um sobrenome muito complicado, sobretudo para quem tem uma dicção de Pato Donald com pneumonia com Neo. Então é com medo de cometer uma gafe já na introdução do programa que eu recebo aqui hoje Antônio Cherchenesky. Acertei? Exatamente isso. Não tem como não perguntar. Qual a origem do teu nome, cara? Então, nesse exato momento, pode ser Ucrânia, pode ser Rússia, eu não sei bem, porque está no território disputado. Mas quando vieram para o Brasil, era Império Russo. Daí, por um tempo, foi Ucrânia, daí por um tempo foi Rússia, acho que agora vai saber. Talvez quando chegar no podcast, chegar as pessoas, já tenha mudado o dono do território. Então temos um nome em disputa. Antônio, eu quero começar te perguntando, que eu vou sempre perguntar isso para todo mundo que eu recebo aqui, quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, as primeiras obras, os primeiros autores que te fizeram se apaixonar pela leitura lá no comecinho. Eu sei que tu cresceu numa casa repleta de livros, né? Então é até mais curioso saber quais foram os primeiros que te fisgaram. É curioso, eu lembro que o primeiro livro que eu adquiri fisicamente foi um livro do Isaac Asimov, que tinha robôs na capa. E esse foi o motivo, assim, É o como uma melhor criança motivo que tá... possível. Tentei ler, não consegui ler, não tinha capacidade ainda. E esse foi um livro que me marcou muito. E, como você já adiantou, meus pais eram muito leitores, minha mãe tinha formação, era especialista em crítica literária. Eu sempre tive uma biblioteca muito, muito ampla. E eu, de fato, comecei a ler literatura, abre aspas, adulta, até que cedo, o que não quer dizer que eu não tenha lido também muito do mesmo que as pessoas leram, né? Um dos livros que mais me marcou foi Senhor dos Anéis. Na verdade, tudo do Tolkien, assim, me marcou profundamente com 14, 15 anos, né? Bem antes dos filmes. Tô ficando velho. Enfim, Harry Potter também antes dos filmes, essas coisas. Mas logo me levaram, parece que fui sequestrado. Meus pais me levaram, me insistiam muito para eu ler uma literatura mais, abre aspas, séria, né? E a minha mãe, ela insistiu muito para eu ler Bestiário, do Cortázar, porque ela sentiu que ali tinha uma ponte entre o fantástico, que eu gostava, do Tolkien e do Harry Potter, mas já fazendo uma ponte para alguma outra coisa. Eu nunca vou esquecer, assim, da primeira vez que eu li o primeiro conto desse livro, do Casa Tomada, que, caramba, eu falei, eita, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E, claro, eu não deixei de ler, eu também não acho que a literatura, com aspas muito marcadas, de entretenimento, de gênero, é uma literatura menor. E eu nunca deixei de ler ficção científica, fantasia e terror. Mas eu senti que realmente havia escritores e livros ali que faziam coisas que fugiam a qualquer descrição. E isso foi um super gatilho, assim, nas minhas primeiras leituras de adolescência, assim. E outro muito importante também foi o primeiríssimo livro do Daniel Galera, chamado Dentes Guardados, um livro que ninguém menciona, que hoje em dia, se eu for reler, eu provavelmente não vou gostar, acho que nem o autor gosta, porque é um livro de juventude. Mas quando saiu, eu morava em Porto Alegre na época, e o Galera também, e o Galera tem, sei lá, 3 anos a mais que eu, 4 anos, sei lá. Acho que ele é de 79. Ok, então ele tem 5 anos a mais que eu. Mas enfim, pô, que boa memória, hein, Bruno? Enfim, o Galera tem 5 anos a mais que eu, sou de 84, mas quando saiu o livro dele, eu era adolescente, né? Eu tava, sei lá, ele deve ter lançado com 21, eu devia ter 16 anos. Tô chutando essas datas. Eu li aquilo, eu falei, caramba, um moleque que nem eu, claro, 5 anos a mais. 5 anos a mais não é nada. Nada, sim. Tá escrevendo um livro, tá publicando esses contos, e as histórias se passam onde eu moro. Eu reconheço as ruas, eu reconheço os lugares. Bom, eu não reconhecia aquela vida porque era muito distante da minha vida de moço bem comportado na época, mas foi muito impactante também para mim, porque, claro, hoje em dia a literatura brasileira está estranhamente em alta, as pessoas estão lendo, o sucesso vai lá de Torturado, de vários outros livros que carregam a literatura brasileira, mas na época não se lia
vou ler um jovem de 21 anos. Isso era, sei lá, para uma geração anterior isso era inconcebível. E lá tava lendo, assim, eu notei, poxa, dá para escrever textos em Porto Alegre. Sim. E já que você citou o Galera, ele começou publicando na própria editora, né? Que foi a Livros do Mal. E você também fez isso, né? A não editora, né? Você fundou e publicou seu primeiro livro. Cara, como foi isso, assim? Você moleque, abrindo uma editora, batalhando para colocar teu livro no mercado. Foi muito inspirado na Livros do Mal, no sentido de que eu e outros amigos da mesma faixa etária, escrevíamos e queríamos publicar nossos livros. Naquela época, pré-redes sociais, era muito impossível você sonhar em chegar a uma editora tradicional, né? Tinha as editoras do sul do país que eram muito caseiras e toscas. E aí, Livros do Mal lançou os livros deles e meio que parou. Daí a gente pensou, nossa, vamos lançar uma editora que seria uma Livros do Mal um pouco mais profissional também, que a gente ia ter tipo uma capa mais tradicional, a gente ia usar papel melhor, algumas coisas assim. E a gente tinha, sei lá, o Samir, que era designer gráfico, ele podia fazer a capa, a diagramação. Aí tinha o Rosp, que era revisor, tinha a Lu Tomé, que era assessor de imprensa. Então a gente tinha meio que cada um na editora tinha uma função e sabia fazer alguma coisa. E o resto a gente não sabia o que fazer. Os primeiros livros, tipo, a gente não tinha CNPJ, não existia MEI na época. Tudo era muito mais difícil. Tipo, a gente não sabia tirar um ISBN, tinha que digitar no Google como tirar ISBN. Tudo a gente aprendeu de modo muito autodidata. E por algum milagre, os livros até que saíram com muito mais profissionalismo do que se imaginaria, né? Foi isso, foi uma experiência, e a Não Editora, de certo modo, subsiste até hoje, continua lançando autores. Eu que não tenho tempo mais para me dedicar a ela e estou por fora há mais de uma década. Mas foi muito inspirado na Livros do Mal, mas aí que tá, é meio maluco pensar como o mundo da literatura brasileira muda radicalmente a cada 5 anos, sabe? A gente está falando de uma época que a rede social era Orkut, né? Então, que você tinha que criar uma comunidade para o seu livro, para divulgar. Não tem. Tipo, esses fenômenos que tem de pessoas que se tornam, sei lá, grandes sucessos de venda ou de crítica, porque, sei lá, usam muito bem Instagram. Isso era inconcebível naquela época, né? Tinha os blogs, daí depois deixaram de ser importantes, daí, enfim, a cada 5 anos parece que o cenário se rearranja, né? O que um escritor tem que fazer para se publicar. E é isso, na Não Editora eu tinha um Palio 96 vermelho, conhecido como Cerejão, e eu botava os meus livros no porta-malas, eu ia indo em livraria falar do meu livro e para colocar. Um espírito que só uma pessoa muito... Eu tinha, 23 anos na época, só alguém dessa idade para se animar a fazer isso, né? Mas deu certo. Esse nome, Não Editora, de que cabeça saiu? Foi da tua? Não foi da minha. Eu acho o nome espetacular. Eu acho que, se eu não me engano, eu tinha sugerido Ornitorrinco Editora, que depois, inclusive... Também é muito bom. Que, se eu não me engano, depois surgiu uma outra chamada Ornitorrinco. Me pegou, não lembro quem foi que deu esse nome. Mas não fui eu, não. Legal. Queria ter dado, é muito bom. Mas era muito também isso, né? De ser contra o mercado. É um pouco Livros do Mal, pensando assim, né? Sim. Tu falou também que, de repente, hoje, se fosse reler esse primeiro livro do Galera, tu não teria a mesma opinião necessariamente, assim como ele também não. E eu sei que tu também não tem a mesma em relação ao teu primeiro livro, né? É um livro que você não gosta tanto assim. Na verdade, a ideia é nunca, jamais reler. Mas, de vez em quando, nós somos confrontados, sei lá, com a vida. Aí que tá, recentemente saiu a nova edição do F, que eu lancei em 2014. E era supostamente um livro que eu já sabia o que eu estava fazendo da vida quando eu escrevi aquele livro. E daí falaram, você quer mexer alguma coisa? Eu abri o PDF, comecei a suar, assim, falei, nossa, eu quero mexer tudo, eu quero reescrever esse livro. Mas eu não podia, enfim. Eu não teria tempo, porque eu estava finalizando o Tristeza Infinita. E B, não, as pessoas já leram o livro, elas não iam ler de novo o mesmo livro, né? Mas a questão é a seguinte, as pessoas mudam, ainda bem, os artistas, escritores melhoram, espera-se, aprendem, leem mais, escrevem mais, e a vontade está sempre ali de melhorar, né? Se puder, o escritor nunca entrega um livro, nunca publica, porque ele vai ficar mexendo infinitamente, né? Então,
é isso. A galera provavelmente não se arrepende de lançar o livro, mas ele não se identifica mais com aquele narrador, com aquela voz autoral, melhor falando, né? Então, assim como eu não me identifico, talvez, mais com F, eu me identifico com a história, mas não. Mas tem umas frasezinhas ali capenga, sabe? Que dá vontade de canetar. Mas um questionamento baseado talvez numa visão algo romântico, ou até algo ingênua mesmo, que eu tenho dessa produção artística. Tu não acha que assim é um registro tão válido quanto qualquer outro, sabe, daquele momento, da tua obra, naquele momento, de quem você era naquele momento, de como você se conectava com aquela história naquele momento, e que pessoas hoje podem ler e ainda se conectar, dependendo do momento que elas estejam, do que elas estejam vivendo. Eu acho que pode ser tão válido e tão bom, sabe, a experiência com aquele livro, do que com outros livros que se lançam hoje, que são melhores, né, esteticamente, mas as experiências são muito individuais, né? Eu concordo com você num nível racional, sim. Você está coberto de razão, está coberto de razão. E talvez, sei lá, algum moleque adora o Areia nos Dentes, meu primeiro romance. Só não me peça para ler de novo esse livro. Só isso. Porque eu conheço por dentro, sabe? Eu sei o que estava por trás de cada frase daquilo, né? Sim. Então, o meu olhar é contaminado. Eu não sou a pessoa adequada para dar opinião sobre os livros. Não, é verdade. É, já que você falou do Areia nos Dentes, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi teu nome, que eu li teu nome, na verdade, foi em 2012, quando saiu lá a matéria na revista Granta, né? Sobre Uhum, os uhum. escritores, os jovens escritores brasileiros que. E, aliás, aqueles nomes que estavam ali realmente se estabeleceram no cenário, né? Os caras tiveram um olho muito clínico. Claro, nem todo. Não todos, mas. Saiu uma matéria muito boa no Globo sobre isso, de coisas que também que hoje em dia a gente repensaria muito, né? Ele era muito desequilibrado, ele era muito sul-sudeste, Sim. né? Era muito centrado, né, nisso, e tinha um grande desequilíbrio de etnias e homens e mulheres, né? Hoje uma granta seria tão diferente, mas de fato tem gente muito boa ali que de fato foi uma boa aposta. E te impulsionou e fez diferença para aquela galera ali. Cara, essa é uma pergunta bem difícil, sabe? Faz 10 anos, né? 10 anos, isso. Me fez mal em alguns sentidos, porque quando alguém diz que você é um dos 20 melhores escritores brasileiros, a pior coisa que pode acontecer é você acreditar, sabe? Porque daí o seu ego fica elevado. Eu acho que por um ano eu acreditei naquilo, que é um grande erro. Então tem um lado negativo da Granta. Mas provavelmente me facilitou em algumas coisas internacionais, sabe? Sei lá. Quando depois eu fui para a residência em Iowa, todo mundo falava, nossa, a Granta, como se tivesse ganho o Pulitzer. Nossa, você esteve na Granta? Uau, é meu sonho. Talvez para um público anglófono, isso vale muito mais. Mas eu nunca fui traduzido para o inglês. Então, não é como se rendeu de fato algo concreto, assim, nossa, saiu o livro dele em inglês por causa da Granta. Não. Ganhei uns tapinhas nas costas quando eu estive nos Estados Unidos. Não vou. Claro, jogou meu nome ali para você leu meu nome pela primeira vez lá. Então, sim, para algo serviu, mas olhar para o passado é sempre muito, muito complicado, né? Muito agridoce. E aí, como eu falei, né? Você é um cara meio repleto de contrastes, né? Eu ia falar do Areia dos Dentes, mas eu quero dar um passo para trás, falar da tua formação acadêmica, né? Porque você começou cursando física, depois foi pro direito, não é isso? Não, é invertido. Direito, depois física e depois letras. Daí mestrado em letras, depois doutorado em letras. Cara, como que foi esse caminho, cara? Porque física. Eu sei que você é interessado em ciência, né? Não, amo ciência, de Mas fato. é um caminho muito curioso, assim. E eu tenho essa curiosidade porque eu também tenho um caminho esquisito academicamente, assim. Quero saber, assim, o que é que te motivou a fazer esse percurso? Caramba, é que tá, né? As pessoas demoram para se encontrar, eu acho. Algumas pessoas, nem todo mundo nasce com um mapa na cabeça, né? Eu digo que meu filho vai ser médico, então para mim ele tem que ser médico. Mas enfim, eu não nasci com um mapa na cabeça. Com 17 anos eu não fazia ideia do que eu queria da minha vida, de verdade. Eu tinha cabelo azul, gostava de Sandman e videogames, ia na festa gótica, enfim.
Hoje em dia seria muito natural também, em 2022, né? Uma pessoa de 17 anos ter esses gostos. E eu não sabia o que fazer da vida. Eu tava terminando o colégio, alguma coisa eu tinha que fazer. E, sei lá, direito. Por quê? Sei lá, concurso público, você ganha um dinheiro. Eu pensei numa questão muito prática. Mas daí eu cheguei na faculdade de Direito com cabelo azul, e roxo, e rosa, e todo mundo lá já se comportando que nem advogados, homens indo de terno, com um moleque de 18 anos indo de terno para aula, as Nossa. mulheres de salto-agulha. É tudo errado. Não tem absolutamente tem nada mais distante da minha vida do que direito. Nada, nada, nada. E eu notei que eu estava no lugar errado. Eu fui para física porque eu amava ciência, eu ia muito bem em física no colégio, eu gostava muito do pouco que eu conseguia entender de mecânica quântica e etc. E a minha prima, na época, trabalhava no laboratório no acelerador de partículas. E daí eu pensei, pô, que legal, ainda tem alguém para me mostrar lá o acelerador de partículas, que é muito da hora. E sei lá, entrei na física. Só que o problema da física é que você precisa ser inteligente. Eu era burro pra caramba. Eu estudava 10 horas e zerava a prova, sabe? Zerar a prova para mim. No direito eu tava cagando e eu passava tudo com notas boas. Agora na física, que eu, de fato me interessa muito, eu zerava mesmo estudando. Porque tem algo que não adianta você ser um cara bom de fala. Você tem que, de fato, saber matemática num nível que é bem complicado. E daí eu fui para letras. Porque, enfim, a letras daí já era algo na minha vida. Eu lia muito e eu lia muita ficção científica, né? Daí eu pensei, de certo modo, a letras, eu tenho a ciência e não tenho a matemática, Sim, né? Então foi um pouco por aí. verdade. Tu falou de Senhor dos Anéis, Sandman, disso que te formou, né? Tu ainda sente alguma conexão, assim, a ponto de ter vontade, por exemplo, de assistir as séries que estão saindo? Ou isso ficou para trás? Não, curiosamente estou assistindo Sandman. Eu tenho um pouco de preguiça de algumas coisas que é um modelo muito formulaico que tem de boa parte de ficção de gênero, sabe? Uhum. Tipo, eu gosto muito de ficção científica, por exemplo, que a escrita foge do padrão. Eu gosto muito do Vandermeer, do China Miéville, do Cixin Liu, porque, tipo, eles não estão seguindo aquela jornada do herói típica, infinita, que é um mal da série do Netflix, que é um mal das grandes produções em geral, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem coisas muito boas sendo feitas de gênero, de todos esses gêneros populares. Terror, inclusive no Brasil, né? Então, sim, eu gosto, mas talvez agora seja um pouco mais exigente em termos de estrutura narrativa, Sim. que é uma coisa que, obviamente, quando você é moleque, você nem nota que você está vendo de novo a mesma história, que é a Jornada do Herói. Você, tipo, só pensa, nossa, que da hora. Mas é o mesmo filme sempre. É a mesma série sempre. É o mesmo livro sempre. Então, enfim. Sim. Agora sim, chegando no Areia dos Dentes. Cara, o Areia nos Dentes é engraçado porque ele tem esse cenário de western, né? Ou faroeste, como as pessoas querem chamar. Eu gosto de Bang Bang. Eu acho que Bang Bang é um nome pouco valorizado. E aí você vê que tem esse cenário de western, mas tem algo de tecnologia ali, tem zumbis. Então, assim, parece muito. Assim, cara, isso é o sonho idílico de qualquer moleque, sabe? Assim, 100%, cara. É tipo, o que que eu vou colocar no meu livro? Vou colocar zumbis e pistoleiros e alienígenas e, sabe? aham, E, inclusive, eu fiz isso um pouco antes de virar meio moda. Isso teve uma época em Hollywood que era muito, sei lá, cowboys e aliens. sim. O Harrison Ford, inclusive, né? Enfim, mas eu peguei, foi um pouco antes, assim, acho que tinha saído só o remake do Madrugada dos Mortos, etc., mas ainda não tinha Walking Dead, etc. Então, foi em 2008 esse livro. Nossa, o tempo passa, gente, 2008 saiu esse livro. Então, é isso, o sonho do moleque. O que você vai colocar no seu livro? Colocar tudo que eu gosto. O que você gosta? Zumbis. É por isso que eu digo, tipo, hoje em dia eu não consigo mais sentar e ler, assim. É difícil. Eu entendo que talvez algum jovem leia e adore, mas não conte comigo para isso, não. Acho que para nossa geração, assim, que cresceu nos anos 90 só faltou dinossauro, assim, né? Porque de resto. Sim, exatamente isso, exatamente isso. E aí, depois, você escreveu A Página Assombrada por Fantasmas, né? Que é um livro que trata muito de literatura. E esse é meio que. Não sei se isso vai ser como uma provocação, não é, tá? Mas assim, é meio que um fetiche nesse meio, né? Assim, vamos escrever sobre literatura,
Vamos escrever. Vamos escrever um livro sério agora, aí, depois do Isso. zoeiro. E aí o seu livro sério vai ser o quê? Sobre literatura. A gente tem essa coisa dentro da literatura. Tem. Isso foi muito marcado pelo fato de que eu estava na faculdade de letras, né? E eu estava na iniciação científica estudando autores que falavam da própria literatura, né? Eu estava na iniciação científica estudando Vila Matas. Então, eu fiz um livro bem Vila Matas. Ele sinaliza muito quem eu era na época, que é... Assim como antes eu era um moleque dos games, depois eu adotei a postura, a pose do jovem intelectual das letras. Acho que tem 3 contos bons ali, que eu defendo. 6 ruins, são 9 contos. 6 ruins, 3 bons, mas os bons são bons. Trocaria algumas palavras, mas ok, os bons são bons. Mas é isso, né? É muito quem eu era naquela época. Tá numa boa média, assim. Pra você ver em perspectiva tanto tempo, você ainda conseguir achar 3 bons, tá ótimo. 3 bons, 3 bons. 3 bons. Quando foi que tu começou a traduzir? Foi nessa época ou foi depois? Nessa época eu traduzia... Então, é que eu comecei muito por baixo. Quando as pessoas dizem começar por baixo, as pessoas pensam... então você traduzia, sei lá, livro técnico. Não, eu comecei mais por baixo. Eu fui ghost tradutor de pessoas que eram juramentadas, sabe? Então, outras pessoas assinavam a tradução e eu que eu fazia o trabalho. Eu era tipo o Google Tradutor. Então, não era nem acreditado. Porque alguém que fazia a tradução juramentada assinava. Então, eu traduzia contratos. Comecei por aí. Depois eu escalei para best-sellers infantis. E depois eu fui para infantos juvenis de qualidade boa, para a Companhia das Letrinhas. E daí fui indo. E foi mas, enfim, em 2011, eu traduzia infantos juvenis. Então, você falou que foi indo, e você foi indo e bateu no 1984, né? Cara, como é traduzir um livro que... Ele pode não ser necessariamente o maior desafio que você teve para traduzir em si, mas é um colosso, né, cara? É um livro que tá aí na cultura pop e... Quer dizer, não só na cultura pop, né? Assim, é um livro que tá entranhado, né? Sim. Eu acho que foram as minhas palavras mais lidas, são as palavras que eu usei na tradução de 84, sim. Como é que você pega esse material e como é que, sabe, você sente uma responsabilidade maior ou pra ti foi mais tranquilo ainda? Cara, foi uma discussão que eu tive logo no início, tipo, o que a gente quer nessa edição? Porque iam sair várias outras edições, porque o livro estava se tornando domínio público, ia chover traduções diferentes, e teve uma discussão, será que a gente quer reinventar a roda? Tem uma grande questão do 84 que quase ninguém fala, né, que Big Brother não é grande irmão, né, é irmão mais velho. Sim. No inglês britânico significa irmão mais velho, porque a ideia do que teu irmão mais velho está cuidando de você, é o caçula. Será que a gente coloca isso? Mas não dá para traduzir. Todo mundo sabe que é grande irmão. Mas teve uns debates assim. E no fundo, tipo, a gente tentou, não tem por que reinventar a roda. As pessoas conhecem como, sei lá, nove língua, não tem nove língua. Foi muito uma questão do tipo, ok, o foco é pessoas que por algum motivo nunca leram esse clássico, que agora vão ver numa edição linda, bom custo-benefício, com ilustrações, fera, com o prefácio do Gregório do Vivier. Vamos fazer uma tradução fluente, e foi esse o meu foco, sabe? Muito mais do que ficar agonizando sobre termos, sobre as traduções anteriores. Não, vamos fazer uma tradução que um moleque de 15 anos vai pegar e ler. E provavelmente tem traduções mais fiéis do que a minha. Provavelmente não, tem. A da Companhia das Letras, para pensar uma que eu de fato li, é mais fiel que a minha na filigrana da palavra. Mas ela é menos acessível, sei lá. Até, sei lá, de ênclises versus próclises, essas questões burocráticas. O meu livro, a minha tradução é mais acessível para um público jovem. E tudo bem. Sim. Eu acho que 1964 é um livro que ele desperta muito o interesse do jovem mesmo, né? E hoje, mais do que nunca, né? Com o cenário político, as pessoas citam tanto, muitas vezes citam, inclusive, de uma maneira que não faz nenhum sentido, mas mas estão citando, e é bom, né? Que as pessoas tenham acesso e que procurem, né? De alguma maneira. Claro. Né, certo ou errado. Depois você lança o F, e eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, a Ana, ela é um alter ego teu, assim? Não. Olha só, cara, eu achei, até pelo nome. Não. Não, eu gosto de fazer jogos de espelhos. Eu coloco que o nome começa com A, que nem eu, um nome simples, mas com um sobrenome complicado, cheio de... Eu faço uns joguinhos de espelhos, mas, tipo, quase nada
nem as opiniões de cinema dela batem com as minhas, assim, Olha só. sabe? Eu, de fato, fiz um distanciamento, sim. Eu acho que outros personagens se parecem mais... A Alina do As Perguntas se parece muito mais comigo do que a Ana. Mas é curioso do F, que é também essas coisas de olhando em retrospecto, que é muito interessante, né? Que é um livro que trata de muitas coisas, de anos 80, de futurismo, de sintetizador, de várias coisas que me interessam muito também. Claro, os interesses estão aí de cinema, blá, 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 mas também, no fundo, ela é uma assassina de aluguel porque, tipo, ela diz, foda-se quem tá pagando, foda-se a minha missão, eu só tenho que ganhar o dinheiro para pagar as contas. E ela é isenta politicamente, ela não tá nem, ela teve um treinamento de guerrilheira, mas foda-se, agora ela faz o que for, desde que paguem. E a virada do livro, digamos, o arco, é meio que notar que isso não é possível, né? Isso é a raiz da monstruosidade. Para ela, estética é tudo e ética não é nada, e isso aí é a raiz da monstruosidade. E é curioso que esse livro, de certo modo, é mais inteligente do que eu, pessoa física, era, né? Eu consegui colocar no livro algo que estava me incomodando, mas eu continuei muito alienado politicamente por mais alguns anos, né? Claro, privilégios de ser uma pessoa de classe média, branca, etc. E aí que tá, é como se o livro, de fato, fosse mais inteligente do que eu, aquilo estava dentro de mim e eu consegui veicular na arte, mas até isso gerar uma mudança na minha pessoa, em quem eu era, foram alguns anos, sabe? E isso é muito interessante de se olhar em retrospecto, assim, como algumas ideias já estavam ali dentro de mim, mas eu não conseguia viver elas. E esses temas reverberam muito bem até hoje, né? O F é um livro que, se lido hoje, nesse momento. Reverbera muito bem, concordo completamente. Mas é engraçado que Mas quero mudar umas frases. Mas é engraçado que eu te perguntei da Ana, porque também, apesar dos personagens não serem próximas, assim, eu acho curioso que tem a Ana no F, tem a Alina no As Perguntas, e agora tem uma outra Ana no Infinita Tristeza. Então eu fiquei tentando pensar assim, será que tem uma conexão desses nomes e essas personagens? Mas não, né? Não tem. Não tem. Não, eu admito que eu coloquei o Ana no Tristeza Infinita mais porque era mais quase uma provocação, sabe? Para voltar, assim. Jogo de espelhos. Mas é jogo de espelhos, não tem relação, né? Culpa é o que o Lost faz com a gente fica pensando nos nomes. E aí veio as perguntas. As perguntas eu sei que é um livro que você gosta, né? Até hoje. Assim. Gosto. Não mexo uma vírgula ali. Eu não estou nem aí para a quantidade de resenhas ultra negativas que o livro recebeu e continua recebendo, e pessoas ofendidas e achando que o livro é inacabado, que não diz nada. Estou nem aí. Esse livro diz muita coisa, o problema é de vocês. Esse livro eu defendo. E é um livro que ele é classificado por muita gente como um pós-terror, né? Seja lá o que isso signifique. Pois é. O que isso significa pra ti, inclusive? Cara, esse termo surgiu muito na esteira daquela produtora chamada A24, que, sei lá, lançou... Na época que eu escrevi As Perguntas, acho que não tinha saído quase nada. Tinha saído, sei lá, Corra, ou nem isso. Mas, enfim, lançou The Witch, Corra, enfim, vários filmes de terror, cult, que é meio que... Porque as pessoas tinham na cabeça delas que o terror ou era uma coisa podreira, ou não era terror, salvo, sei lá, o Iluminado. E para mim, nunca houve essa distinção entre terror e cinema de qualidade, ou literatura de qualidade. Nunca houve, porque eu sempre fui muito fã de Dario Argento, Lúcio Fulci, toda essa escola europeia de terror, que para mim sempre foram brilhantes, e não havia uma separação entre terror e arte. Daí chamar de pós-terror é meio que dizer, isso é um terror inteligente, não é como aquela massa de terror trash, que eu acho uma grande bobagem. E eu nunca usaria o termo pós-terror para mim. Mas, de fato, quem compra o livro esperando um terror tradicional vai se frustrar muito, porque eu não estou nem um pouco interessado em resolver o mistério central. O mistério central é um truque para falar de assuntos que me interessam, sabe? Então... E sobre os assuntos que te interessam, tem essa coisa da mistura da ciência com o sobrenatural, esses questionamentos. Eu sei que são temas que são caros para ti também, né? Religião, corpo, mente, tudo isso conectado. Tudo isso são talvez os temas mais, eu diria que é o mesmo tema, sabe? Se você vai olhar para trás, no Aranha dos Dentes já tem isso, de uma pessoa que não acredita em nada, daí vem os zumbis, e a ideia de
tem um xamã ressuscitando os mortos. Se você vai olhar, minha vida inteira foi um pouco essa grande preocupação, assim, né, de tudo que não se explica, de como construir sentido quando as explicações científicas são extremamente limitadas ao que podem explicar, que é muito pouco, de certo modo. E várias questões também da minha experiência da física, né, de que a física moderna, século XX em diante, ela se abre para um grande abismo filosófico, né? Então, de fato, é o meu tema e eu pirei nisso. Agora, abrindo aqui espaço para perguntas dos apoiadores aqui do Lume. Inclusive, se você que está ouvindo aí quiser apoiar nosso projeto, basta acessar apoia.se/Lume Literatura. Com qualquer valor você pode apoiar e vai receber conteúdo exclusivo e vai também poder fazer perguntas aqui no nosso podcast. E os nossos dois primeiros apoiadores, mandar um abraço aí para eles, o Anderson Prado e a Gisele Bon. E o Anderson, ele te perguntou justamente sobre essa questão que você já meio que adiantou aqui, esse preconceito que as pessoas ainda têm, né, com essa literatura de gênero, se você sente esse preconceito, como você teve que lidar com isso no decorrer da tua carreira e como você lida até hoje, isso ainda te pega ou não? Sim, não, sim. Não, com certeza. Então, as perguntas. É um livro de terror. Pelo menos foi veiculado assim. Muita gente me disse, desculpa, não leio esse tipo de literatura. Que merda. É uma opção. Esse meu livro não vendeu nada, sério. Se você visse o relatório de vendas, você dá um grito, assim. Tá um livro que foi um fracasso. E, não, as pessoas vão dizer, eu não vou ler. E não adianta tentar convencer, não, mas veja só, eu estou discutindo metafísica. Não tem. É terror. Tem susto, tem monstro, né? Tecnicamente tem uma sombra. E, enfim, as pessoas são assim. E não só comigo, com outros escritores que se inserem nesse limiar entre essas coisas que a gente tenta destruir, né? As barreiras entre alta cultura e baixa cultura, tipo Samir Machado. Também muita gente vai dizer, não vou ler, não gosto de livro de aventura, capa e espada, jamais vou ler. Acontece, e bom, e tudo bem também. De certo modo, eu também tenho alguns preconceitos literários, né? Eu sou alérgico, vou ser cancelado. Eu sou alérgico a livro de relacionamento. Tipo, casal, não interessa o gênero, orientação sexual, nada, casal discutindo é um troço que para mim é insuportável. Me identifiquei muito com esse cara. Caguei, odeio esse tipo de livro, assim. Enfim. Então eu também tenho meus preconceitos. Mas tu não acha curioso que as pessoas tenham esse preconceito com a literatura mais abertamente de gênero, digamos assim, mas ao mesmo tempo a gente valoriza tanto o realismo mágico sul-americano, assim? Essa é uma pergunta que daí me remete à sua primeira pergunta comigo defendendo o Cortázar, que, queira ou não, tem uma questão de escrita, de forma. Infelizmente, parte da ficção de gênero é muito mal escrita. Sim. Infelizmente. Eu sou um cara que quer levantar a bandeira da ficção de gênero e que levanto com alguma frequência, mas às vezes, sei lá, vou me atualizar na ficção científica brasileira. Tem muita coisa que eu largo na quinta página, porque a pessoa escreve muito mal, sabe? Então, tipo, claro, o realismo mágico latino-americano teve excelentes escritores, né? Carpentier, Cortázar. E o que eles estavam fazendo era muito, muito à frente, assim, em termos de forma. Então, aí que tá. É muito fácil você encontrar alguém desse cânone do realismo fantástico que é bom. Agora, se você quer ler ficção científica, terror, policial, latino-americano, você vai ter que navegar por um mar de porcarias para encontrar um monte de pérolas. Tem coisas muito boas? Tem coisas muito boas. Mas até você chegar nelas, você vai dar de cara na parede algumas vezes. É complicado. Eu também tento, eu tento buscar obras assim, eu quero fomentar isso também. Eu sei que é difícil, eu sinto que às vezes a gente encontra pessoas com muita criatividade, né, que querem dar vazão a isso na literatura de gênero, mas falta o recurso, né? Falta recurso. Aliar essas duas coisas é que é difícil, né? Sim. E aí, até quero te perguntar se você dá aulas, né, de escrita também. Uhum. E justamente, né, essas pessoas todas, né, que têm essa vontade de escrever assim, o quão você acha que é importante
você buscar essa parte técnica, cursos, oficinas, para você desenvolver as suas ferramentas, né? Porque às vezes a literatura, você acha que ela não tem ferramentas porque é só papel e caneta, né? Mas tem um instrumentário Nossa, ali que você precisa, né? tem muito. Não, sempre tem alguém que chega lá já, sei lá, 100 alunos passaram por mim, não, mais, 200. Então, tem casos muito diferentes. E eu adoro, por sinal, quando alguém escreve literatura de gênero. Tem uma aluna minha escrevendo ficção científica que, nossa, quando sair o livro dela, vou dar de presente para todo mundo, que ela está escrevendo muito bem. Mas, às vezes as pessoas chegam com muitas ideias, mas elas são sabotadas, são auto-sabotadas por, sei lá, excesso de adjetivo, dependência de advérbio de modo, coisas que as pessoas não param para pensar, ou então problemas estruturais, falta de clareza no conflito, um monte de coisa que a gente vai aprendendo, lendo, discutindo e ouvindo opiniões também divergentes, né? Nas minhas oficinas coletivas, a minha opinião não vale mais que a dos outros, né? E é claro, eu lanço provocações e direciono a discussão, mas a minha opinião não vale mais que a dos outros. E daí, tipo, é muito legal também quando alguém que escreve literatura de gênero é lido por alguém que não lê literatura de gênero. E isso gera também reações muito interessantes. E daí a pessoa também entende o que funciona e o que não funciona. Eu acho, claro, é parcialmente meu ganha-pão, né? Então eu tenho que defender. Mas eu acho que sim, muito importante essa instrumentalidade. Não sei, não é a palavra certa. Mas refletir criticamente sobre o próprio texto, que é o que se aprende, né? Eu não ensino ninguém a escrever, eu ensino as pessoas a olharem seu próprio texto com maior consciência, né? Bom, é, agora falando do Uma Tristeza Infinita, é um livro que me assusta muito, porque ele trata de questões de saúde mental. Eu sei que esse é outro tema que também é muito caro para ti e também é para mim. E antes de entrar no livro, eu tenho uma pergunta até, porque a gente é mais ou menos da mesma geração. Eu tenho uma certa sensação, posso estar falando uma grande bobagem, mas eu tenho essa sensação que a gente foi uma geração um pouco de transição, assim. Parece que a geração dos nossos pais, eles estavam muito bem localizados onde eles estavam. Essa molecada que vem Uhum. hoje também está muito localizada, eles já cresceram nesse mundo, né? A gente fez uma transição e eu acho que a gente falhou, cara. Eu acho que a gente tá É todo mundo uma, meio é ruim uma da boa cabeça. teoria. É uma boa teoria. Não, é isso, né? As pessoas. Não é possível tanta gente tomar remédios psiquiátricos na cidade de São Paulo. Não sei como é aí, mas aqui em São Paulo é quase balinha, né? Então, algo aconteceu na nossa geração. Muitas desilusões, né? Também eu acho que teve uma questão, vai lá, de que nos prometeram um futuro que não se realizou no Brasil, né? Nos prometeram um futuro, agora a gente teve cancelamento do futuro do Brasil. Quem sabe a gente pode voltar a ter alguma esperança. Outubro está aí. Mas nos prometeram um futuro e nos tiraram esse futuro, né? Então a gente cresceu com, sei lá, dólar a um para um, com um outro universo, sabe? E com uma diminuição da pobreza que a gente via, palpável. Então, e agora quando a gente vê que a pobreza está voltando, etc., a nossa depressão, a nossa ansiedade não é só uma falta de serotonina circulando entre os neurônios, é estar acordado nesse Brasil. É. E é isso, você fala, né? Nos prometeram um futuro e eu acho que é meio inevitável que a gente se olhe no espelho e pense assim, pô, a gente não alcançou, né? Assim, é meio responsabilidade nossa também, né? Também é, também é. Nós não conseguimos esse futuro prometido. Mas vamos ter esperança nas novas gerações, né, cara? É melhor. Você Vamos, tem vamos. filho, Não, né? Tem que Tenho ter filho, tem que esperança, né? acreditar tem que ter futuro, tem que ter futuro. Tem que ter futuro. Outra pergunta que eu quero te fazer, antes de entrar no livro em si, já tive falando que, assim, o pós-guerra veio uma ebulição, né, na literatura e na arte, né, muita coisa boa, assim. E eu fico pensando, nós não estamos exatamente numa guerra, mas você acha que a nossa produção artística e literária, particularmente, pós-Bolsonaro, pós esse período, a gente vai ter uma ebulição? Eu acredito que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que em primeiro lugar, a raiva é um ótimo motor artístico. Verdade. Em segundo lugar, eu acho que, às vezes, privações são muito úteis. Às vezes eu falo para meus alunos, sabe? Tipo, pega aquelas músicas brasileiras dos anos 70 que tinham que desviar da censura. Olha a criatividade que tem para fazer o que a gente chama de show, don't tell, né? Você, em vez de você falar, que você mostra. Sei lá, pega qualquer música. Eu quero botar meu bloco na rua do Sérgio Sampaio.
caramba, tem uma coisa muito agridoce de ouvir aquela música, uma certa tristeza e uma força de vontade, e tá ali por tentar expressar sem poder falar o que quer falar, né? Então eu acho que sim, que às vezes esses desastres históricos são produtivos para a arte. Abrindo aqui para outra pergunta, né, de uma apoiadora, porque você falou do período que você ficou em Iowa, né? E também você ficou na Suíça para escrever o Tristeza, né? Uhum. E ela perguntou se essas experiências foram transformadoras para ti, para tua escrita. Foram. Quão importante foi para ti? Não, sério, gente, residência é uma maravilha, é uma coisa incrível. Em primeiro lugar, porque a gente é brasileiro, né? Daí tem alguém nos pagando para escrever ficção. É só assim para a gente ganhar dinheiro. Senão, impossível. Então, você está isolado e tudo que esperam de você é isso. Não esperam que você arrume a sua cama. Estou exagerando. Eu arrumava minha própria cama. Mas não esperam nada de você, além de que você seja artista. É um mundo à parte, né? E você só vai conviver com outros escritores. Então, isso é incrível. Claro, é mais incrível porque num cenário paradisíaco na Suíça, sim, mas Iowa não tem nada. Iowa tem milho e fãs de Donald Trump. É o que tem em Iowa. Caralho. Não tem nada lá. Nada. Ok, agradável, agradável. Mas esse espaço reservado para produção artística é algo muito, muito incrível mesmo. E como que tu acha que afetou tua escrita? Difícil mensurar, né? Difícil, né? Desculpa, Não, tudo bem. Não sei te responder. Desculpa, apoiadora. Não, tá ótimo. Aliás, você falou aí da questão de viver de literatura, foi outra pergunta que eu recebi, e essa é uma tristeza infinita por si só, né? Que é perguntar se é possível viver de literatura no Brasil. Não, eu acho que algumas pessoas vivem, né? Sei lá, quem vende dezenas de milhares de livros, só você fazer o cálculo, as pessoas estão vivendo. É claro que, sei lá, a Aline Bey está vivendo. Ela vende dezenas de milhares de livros. Eu não sei nada sobre a vida dela, não conheço ela. Mas eu sei que ela está vivendo de literatura. Ou pelo menos que ela pode viver de literatura. Sim. Eu não vendo dezenas de milhares de livros, eu provavelmente nunca vou vender dezenas de milhares de livros, a não sei que uma grande maluquice aconteça. Eu tenho que aceitar isso. Sim, mas você estaria disposto... Essa é uma pergunta difícil também, eu sei. Mas você estaria disposto a fazer alguma concessão? Não, Não, né? não. Mas eu não acho também necessariamente, por exemplo, o Torto Arado. Ele não fez nenhuma concessão. Não, verdade. Ele escreveu o livro que ele quis. Sim. Caiu no gosto do público e etc. E ótimo. E, gente, é ótimo isso. Sinto inveja da conta bancária deles. Sinto inveja da conta bancária do senhor Itamar, que eu não conheço, é uma pessoa ótima. Não é isso que está em jogo. Enfim, acontece. E não dá para forçar também, né? Sim. Nem o próprio Paulo Coelho forçou o sucesso dele, né? Então, é isso. O sucesso acontece. Alguma coisa cai, pega exatamente o bonde do espírito do tempo e surfa esse espírito do tempo, e as pessoas gostam e leem e compram, e que bom. E o que eu ia dizer é que essas pessoas puxam a literatura brasileira como um todo. O sucesso de Torto Arado, de Aline Bey, de Carla Madeira, puxa a literatura brasileira como um todo, e isso é muito bom. É bom pro ecossistema, né? É bom em todos os sentidos. E pouco importa se eu gostei ou não de Torto Arado. Não importa nada. E é engraçado, né? Como esse é um universo muito espinhoso, né? Existe essa vontade das pessoas de falar de literatura e de querer que as obras alcancem o público, mas existe, parece que às vezes, um certo ressentimento, né? Assim, pô, esse cara tá fazendo muito sucesso, não deve ser bom, né? É um espírito quase juvenil que as pessoas têm nesse sentido, né? Tem. Se vendeu, foi para uma editora grande, saiu da editora independente, foi para Companhia das Letras. E engraçado que também, em outras áreas, se cobra o oposto, né? Sei lá, fã de filme de super-herói comemora a bilheteria. Nossa, o Homem-Formiga 27 ganhou 300 bilhões de dólares. Então, por um lado, também tem outro lado que valoriza o sucesso sobremaneira, e por outro tem os ressentidos. Tá, agora vamos lá para uma tristeza infinita. É inevitável, eu acho, assim. Eu sei um pouco da tua história, né? Que você teve, ou ainda tem, não sei, problemas com depressão, com ansiedade, né? Durante muito tempo. No momento tô ótimo. Tá ótimo? Então, obrigado. Maravilha. Eu também tenho, tá? Eu lembro, eu te vi falando que minha experiência com psiquiatras é porque eu passei muito tempo lá fazendo terapia também. Tenho a mesma experiência. E eu fico curioso de saber, assim, o quão difícil é colocar isso no papel, assim. Eu sei que você se distancia dos personagens. Sim.
Mas é inevitável, né, cara? Assim, é um universo que você viveu, experimentou. Como foi colocar isso no Sim. papel? Uma pergunta bem difícil, hein? Eu acho que a parte mais autobiográfica que tá no Tristeza Infinita, que daí é bem autobiográfica mesmo, que é sobre hipocondria. Que para mim um dos meus maiores problemas ligados à ansiedade é o pavor absoluto de que eu vou morrer porque eu tenho uma doença desconhecida e etc. E que tem muitas possíveis maneiras de interpretar e que às vezes você precisa de fato de um tratamento psiquiátrico. No meu caso, eu realmente precisei, um tratamento bem pesado. Eu vou recorrer a uma narrativa talmúdica para tentar explicar como é colocar isso no papel, que é o seguinte: no Talmud, que para quem não sabe é uma compilação de textos de sábios judeus, escritos, sei lá, 1500 anos atrás, mais de 1500 anos atrás, e tem uma coisa que eles dizem que um prisioneiro não consegue se libertar das próprias correntes, né? Você precisa de outra pessoa. Que isso é muito interpretado como a necessidade de quando você está passando por uma dificuldade mental, você precisa de outra pessoa para te ajudar. Você não consegue sair sozinho de uma depressão ou de uma questão ansiosa. E isso aparece também no Talmud, numa outra passagem que tem uma pessoa deprimida sentada no escuro, e o que a outra pessoa faz para ajudar ela é sentar ao lado dela no escuro, né? Bonito. Então, eu acho que um pouco colocar isso no papel é um pouco por aí, sabe? Você precisa falar, ok, eu tenho um problema mesmo, eu tenho um problema severo com ansiedade, com depressão. Talvez você, leitor, também tenha, mesmo que não tenha sido diagnosticado, mesmo que a fonte da sua ansiedade seja outra, talvez você também tenha, né? Então, você está fazendo esse papel, assim, de sentar ao lado do outro. E o livro, além da questão da saúde mental, que é muito forte, é um livro que trata de um período pós-guerra, no outro país, mas que, assim como eu falei lá do F, ele reverbera muito com o Brasil de hoje, né? Como foi que você conduziu isso, assim? Era algo que estava na tua mente desde o começo, assim, eu quero falar de hoje, mas usando esse jogo de espelhos como você gosta, assim? Não, porque eu comecei a escrever o livro em 2017, e em 2017 tinha de dizer que, sei lá, o Bolsonaro tinha 5% de chance de ganhar. Não há a menor chance, que isso. Então, digamos que não estava na origem. Realmente não estava toda essa discussão que tem sobre autoritarismo, etc., distante, assim. Foi algo que surgiu porque consome tanto tempo do meu pensamento, sabe? Eu queria muito passar um dia sem pensar no presidente, não importa o presidente do Brasil, só queria passar um dia sem pensar nele. Eu queria um dia voltar a passar um dia sem me importar com política, mas não, parece que eu tô sempre andando na rua, parece que tipo, eu tomo um cuspe na cara que é morar no Brasil de Bolsonaro. Mesmo eu escrevendo uma história que se passasse na Suíça, ia ecoar isso. Então, foi muito inevitável, assim, para mim. Mas eu acho que é uma boa sincronicidade. É. E a gente também tem que pensar, né? É um livro que é do pós-fascismo, então a gente também tem que pensar que um dia vai ter um pós-bolsonarismo, mas que os bolsonaristas vão continuar lá. E aí que o bicho pega. É porque o Bolsonaro ele é só um totem, né? Ele não é relevante como figura humana, né? Sim, O bolsonarismo vai além do Bolsonaro, né? E vai demorar um é. pouquinho para gente se livrar. Mas eu perguntei do preconceito lá com a literatura de gênero. O Areia nos Dentes, né? Você ambientou nos Estados Unidos, esse agora está ambientado fora também. Eu também sinto que há um olhar meio torto de algumas pessoas, assim, você é um escritor brasileiro, mas você está ambientando fora daqui, né? Sim. O que eu acho uma bobagem, mas existe, né? Existe. Claro que existe. Claro que existe. Também é algo com que você tem que lidar, assim. É, eu não sei nem o que dizer, sabe? É curioso porque quando é o Coetzee escrevendo sobre a Rússia, todo mundo acha legal. Ninguém diz só porque você não está escrevendo sobre a África do Sul, onde você mora. Você é africano, você tem o dever de escrever sobre a África. Não, citou a história, o personagem é Dostoiévski se passa em São Petersburgo. Ninguém vai dizer, Coetzee alienado, olha o apartheid aí. Ou sei lá, quando o Kazuo Ishiguro vai escrever sobre, sei lá. Ninguém fica enchendo o saco de gringo. Um brasileiro enche o saco, cara. Enfim, eu acho que eu teria muito pouco a acrescentar escrevendo uma história que se passasse diretamente da minha experiência. Até porque a minha experiência em São Paulo é banal, um cara de classe média em São Paulo, centro expandido. Não tem quase nada de interessante para dizer sobre São Paulo. Eu tenho de interessante para dizer sobre o Brasil a partir da Suíça. Boa. Agora, falando do teu trabalho como editor,
né? Você, do outro lado do balcão aí, vai. Já que você começa com a não editora, né? Assim, contra as editoras, aquela coisa meio juvenil. Como é esse trabalho de editor, assim, de receber aquele material, de trabalhar aquele material, de querer lançar para o mundo, assim, como funciona para ti? Cara, é muito legal, porque, enfim, eu sou editor contratado, né? Eu não sou a pessoa que está com o dinheiro e que tem que está preocupado apenas com, enfim, que é o dono, assim, que é o seu dinheiro em jogo. Eu sou contratado para lançar bons livros. Você não tem que fazer conta, né? Eu não tenho que fazer conta. Claro, faz tabelinha lá do Excel para ver o preço de capa, etc. Mas, enfim, o meu foco eu preciso encontrar bons livros. É esse o meu foco. E eu não paro de encontrar bons livros, e muitos livros que foram ignorados, e autores que foram ignorados no Brasil, e lanço. Às vezes, livros que eu quero, a gente não tem dinheiro para comprar, e acaba indo parar numa editora grande. Aconteceu com 2 ou 3 ou 4 ou 5 livros. Mas ok, que bom, vão sair para uma editora grande, vão ser lidos. E, nossa, cara, é um prazer. É um prazer também, às vezes, meio cansativo, né? Eu tô com muito livro para analisar, especialmente brasileiros, e é difícil conseguir dar a mesma atenção para todos os livros, considerando que tem uma fila gigantesca e que é uma micro editora, né? Então, tem eu de editora e tem minha assistente, né? E nós dois lemos os livros. Difícil, muito difícil. Mas muito prazeroso, cara, porque, olha, eu lancei cada coisa boa, sinceramente. Quando eu morrer, vão esquecer meus livros, mas, pô, eu lancei essa coreana que eu acho brilhante, a Bae Suak, pô, que ótimo que esse livro saiu no Brasil. Se eu não tivesse me deparado com uma resenha dele e ido atrás e etc., esse livro não existia no Brasil. Então, acho que a figura do editor, por mais invisível que ele seja às vezes, tem um papel muito fundamental de moldar um pouco também a cultura leitora do Brasil. Que massa. Bom, então é isso, Antônio. Muito, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Agradeço também os leitores, apoiadores aí, que continuem apoiando, que tenha cada vez mais apoiadores para você. Obrigado. E espero que você retorne em breve, seja quando lançar um novo projeto, seja para falar sobre outras coisas quaisquer em relação à literatura. Claro, pode chamar que estarei aí. E fica aí, então, o meu abraço, minha indicação para as pessoas que leiam os livros do Antônio, porque são, como eu disse, uma obra muito rica de contrastes e singularidades, e eu acho que isso faz falta às vezes assim pra gente, sabe? Então, valeu, Antônio. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Obrigadão. Valeu, até a próxima.